Quando se fala de comunicação, os gatilhos mentais para os profissionais de SST são fundamentais. É muito comum quando você vai fazer um treinamento, um diálogo de segurança, ou até mesmo uma apresentação, durante uma reunião, uma palestra, a gente tem que passar as informações de forma com que o público ele consiga absorver de uma forma que ele vai conseguir aplicar no dia a dia. Então, como que a gente pode transformar a nossa comunicação em mudança de comportamento no ambiente de trabalho? E essa técnica dos gatilhos mentais, ela é fundamental para a gente utilizar ela durante o dia a dia. Através dos gatilhos mentais, a gente pode mudar o comportamento, por exemplo, de um colaborador que é resistente à mudança, que não quer cumprir um procedimento, que não quer utilizar um equipamento de proteção individual, que não quer aderir a uma nova regra ou a um novo procedimento dentro da organização. Então, esses gatilhos mentais é a chave para você que é profissional de segurança do trabalho ter uma persuasão eficaz. O que seria, de fato, esses gatilhos mentais? São alguns mecanismos psicológicos que vai influenciar, de fato, nossas decisões de forma rápida e automática. Ou seja, quando eu quero que alguém tome algum tipo de decisão baseado naquele comportamento que eu desejo, eu vou aplicar esses gatilhos mentais. E isso pode ser utilizado dentro da segurança do trabalho, e a gente vai trazer alguns exemplos que você pode utilizar quando estiver fazendo, por exemplo, um treinamento, quando estiver fazendo um DDS, quando estiver dando um feedback para um colaborador, ou até mesmo dentro de uma reunião. Quando a gente fala hoje, né, da tecnologia, de cada vez a gente ter acesso a mais informações, a essa sobrecarga de informações, os colaboradores, as pessoas frequentemente recorrem, de fato, a atalhos mentais para tomar algumas decisões. Em vez de analisar, pausar, processar para depois tomar a decisão, de fato, eles tomam a decisão no piloto automático. Ou seja, a gente tem que analisar cuidadosamente todos os prós e contras antes de tomar uma decisão. Então, quando a gente fala de habilidade, de trazer pessoas para o nosso lado, isso tem a ver com gatilho mental. Quando nós queremos mudar a cultura de uma empresa, por exemplo, uma das ferramentas mais importantes que o profissional de segurança do trabalho pode adotar quando ele chega dentro de uma empresa é fazer um diagnóstico de maturidade, para saber em que nível que está a maturidade das pessoas que trabalham dentro daquela empresa. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que eu sei se a empresa tem uma cultura mais básica, que é aquela cultura onde as pessoas acreditam que o acidente acontece é por isso mesmo, aí você tem uma cultura um pouco melhor que a cultura reativa, ou seja, aquela empresa, as pessoas só tomam decisões, só mudam o comportamento quando acontece um acidente, aí fazem a investigação de acidente, aí mudam um procedimento, aí fazem investimento. Tem empresas também, não através do chicote, eu tenho que, de fato, usamos corretamente esses gatilhos mentais, ajuda a comunicar mensagens importantes e também a gente consegue evoluir na jornada de segurança. Então, os profissionais de segurança do trabalho que conseguem utilizar esses gatilhos são profissionais que vão ter mais resultados na sua comunicação, seja em qualquer situação, do nível mais básico, quando se fala, por exemplo, de um público mais operacional, ou até mesmo quando você vai ter uma reunião com a direção da empresa, com a liderança, que você precisa convencer a fazer um investimento em alguma determinada área, por exemplo. Então, um exemplo prático que a gente pode falar. Você vai mostrar que 95% dos colaboradores que seguem protocolos de segurança não sofrem acidente. Então, quando você fala isso para um colaborador, ele vai entender que ele precisa de mudar o seu comportamento. Ou quando você utiliza situações envolvendo sentimentos e emoções, utilizando a questão familiar, a sua família te espera em casa, então é importante você cumprir esse tipo de procedimento, cumprir esse protocolo de segurança.
Então, esse gatilho de segurança, por exemplo, que a gente pode utilizar, reduzindo riscos e medos. De fato, os gatilhos de segurança funcionam quando apresentamos, por exemplo, soluções que reduzem riscos dentro do ambiente de trabalho. Até, além de riscos, medos, incertezas das pessoas na tomada de decisão, as pessoas, naturalmente, elas buscam segurança e também proteção. E quando a gente consegue oferecer isso, através de um procedimento, de uma norma, eles tendem a concordar facilmente. Então, quando a gente apresenta algo que vai mostrar para o colaborador que vai reduzir a chance dele ter risco, de forma prática, tende a funcionar melhor. Então, dentro de uma aplicação de um DDS, por exemplo, quando você apresenta estatísticas de segurança, histórias de sucesso de prevenção de acidentes, a pessoa consegue enxergar. Eu estava falando ontem da questão de como a gente consegue ter a percepção de cada pessoa que está assistindo um treinamento nosso, uma apresentação. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, tem pessoas que aprendem melhor vendo, e tem pessoas que são mais sinestésicas, ou seja, pessoas que aprendem fazendo, executando. Então, toda apresentação, todo treinamento, ele deve ter esses 3 pilares. Algo que a pessoa vai ouvir para entender, vai visualizar e também ela vai colocar a mão na massa e vai fazer. Quando a gente dá um exemplo, por exemplo, eu chego lá para a pessoa e falo, ó, este equipamento reduz em 100% os riscos de acidentes em quedas. Ou seja, ou colaboradores que usam, por exemplo, protetor auricular, tem 98% menos chance de ter uma perda auditiva. Eu estou utilizando informações, gatilhos, que de fato eu utilizo números ali, as pessoas vão ficar mais impressionadas do que somente eu chegar e mostrar um protetor auditivo, mandar a pessoa usar, ou oferecer um cinto de segurança mais moderno ali, e ela não vai receber informação nenhuma com relação a indicadores, por exemplo. Tem vários exemplos que a gente pode dar, por exemplo, colaboradores que utilizam corretamente o sistema de proteção contra a queda têm risco praticamente zero de acidentes fatais. E, de fato, se a empresa tem, por exemplo, uma linha de vida, né, como trava-quedas, e o colaborador tem um cinto de segurança com talabarte, com os acessórios, se ele utilizar corretamente, e aquele sistema de ancoragem ali está calculado, está 100% validado, então reduz sim a chance de acontecer algum tipo de acidente. Tem o gatilho da razão também que a gente pode utilizar, né, explicando o porquê as pessoas, elas de fato querem entender o motivo por trás das coisas, e às vezes dentro da área de segurança do trabalho, nós como profissionais, seja engenheiro ou técnico, às vezes nós não damos muita satisfação do porquê que a pessoa precisa ali de fato de utilizar um equipamento, de cumprir um procedimento. Então é importante a gente mostrar o porquê de cada mudança. Quando a gente explica esse porquê de uma ação, de um procedimento, nós vamos aumentar de forma significativa a aceitação e a adesão, porque a pessoa entende o que a gente quer passar. Este gatilho da razão, ele é especialmente poderoso quando combinado com dados científicos ou evidência. Então é importante a gente sempre fornecer as justificativas mais lógicas para os procedimentos de segurança, porque a segurança é lógica. Usar pesquisas científicas, dados para fundamentar tantos por cento, 98%. Quedas por acidente, por exemplo, é a terceira maior causa de acidente no mundo. Só perde para acidente automobilístico e homicídio. Então é um dado real, um dado concreto. Quando você fala para o colaborador que pesquisas mostram que colaboradores que entendem o motivo dos procedimentos têm 3 vezes mais adesão. Então veja bem, se eu tenho um dado que fala que um colaborador, ele de fato vai aderir se eu mostrar o porquê, então eu tenho que mudar a minha forma de fazer a abordagem de segurança do trabalho. A aplicação também em feedback é muito importante. Explicar por que um comportamento é inseguro e quais são as consequências reais. Então a gente pensa que tem um ditado que fala que o óbvio tem que ser dito. Às vezes a gente já entende que o colaborador já sabe de informações que está apenas na nossa mente, ele não sabe. Então é importante utilizar muito essa questão do óbvio tem que ser dito.
né, em vez de dizer use máscara N95, a máscara respiratória, você pode falar assim, ó, pesquisas recentes demonstram que a máscara NP95 filtra 95% das partículas nocivas. Olha que dado importante, quase 100% de segurança para a pessoa com relação à parte respiratória. Quando você trabalha em ambientes com poeira, essa proteção vai prevenir doenças respiratórias. Então, é um gatilho que eu posso levar para o meu DDS, que eu posso levar para a minha apresentação. Quando nós falamos dessa questão do gatilho da razão, em palestras também nós podemos aplicar. Entender porque cada procedimento existe não é apenas sobre seguir regras, é sobre proteger você, seus colegas, sua família. Ou seja, cada protocolo foi desenvolvido baseado em análise de acidentes reais. Então, quando eu falo que a gente tem que aprender com os erros em segurança do trabalho, nada melhor do que eu levar dados de estatísticas de acidentes para essas apresentações. Storytelling, eu falei dessa questão aqui, o profissional de segurança que conta história para dar exemplos do que ele está explicando, ele tem um engajamento maior das pessoas que estão participando. O gatilho da prova social também é um gatilho que é muito usado, que aumenta aí o nosso poder de persuasão. O poder da influência coletiva. Então, as pessoas, elas tendem a fazer o que as outras pessoas fazem. É o famoso efeito manada. Se todo mundo está comprando um tipo de produto, todo mundo vai comprar. Se todo mundo usa um tipo de roupa, a maioria das pessoas vão usar. Então, quando vemos que muitas pessoas adotam um comportamento específico, nos sentimos mais seguros em adotar também, porque a gente imagina que a pessoa testou aquilo ali e funcionou, então eu vou usar. Este é um dos gatilhos, gente, mais poderosos para a mudança de comportamento organizacional. Porque quando nós falamos de cultura, e eu consigo, dentro de uma empresa ou organização, que um grupo de pessoas comecem a ter essa mudança, a tendência é que as outras pessoas vão aderir a isso. Por quê? O poder da influência coletiva. Então, esse poder da influência coletiva, ele pode e também deve ser usado em saúde e segurança do trabalho. Principalmente quando se fala de mudança de cultura. E muitas pessoas, né, que a gente pode trazer de exemplo prático, a gente mostra, por exemplo, muitas pessoas aqui na empresa já estão adotando esse procedimento. Mostrar, por exemplo, depoimentos de colaboradores que seguem protocolos e não sofreram acidentes. Isso dentro da própria empresa, dentro dos canais de comunicação, com depoimentos. Hoje não é difícil de fazer isso. Com o telefone, você pega um depoimento de um colaborador e pode colocar, por exemplo, uma televisão onde as pessoas passam ali, está vendo aquele depoimento com legenda. Um exemplo, por exemplo, que a gente pode dar, mais de 30 mil colaboradores já adotaram nossos protocolos. Isso é uma empresa multinacional. 5 mil pessoas foram impactadas. Quando a gente fala de liderança também, um exemplo que a gente pode dar, apresentar cases de outras empresas que investiram em segurança do trabalho e tiveram retorno. Ou seja, quando eu estou trabalhando com a liderança, eu tenho que trazer algo externo que já funcionou e que eu tenho conhecimento para ter um impacto maior. Quando nós falamos, por exemplo, de exemplos práticos, quando você fala assim, ó, na nossa empresa, 92% dos colaboradores agora utilizam o EPI corretamente. Esse número cresceu porque pessoas viram seus colegas fazendo e perceberam que é importante utilizar um equipamento determinado. Isso é uma forma de você utilizar o gatilho do poder da influência. Quando você vai fazer um DDS, por exemplo, uma aplicação prática, convidar, por exemplo, ali, colaboradores que seguem protocolos para compartilhar sua experiência. E ele falar da importância de utilizar determinado EPI ou da importância de cumprir determinado procedimento que a empresa tem. Isso tudo vai fazer com que, de fato, você tenha um DDS ali que não é um monólogo ali que está falando todo dia. Você traz as pessoas para participar, traz exemplos práticos, e isso é uma forma de utilizar o gatilho do poder da influência coletiva. Pegar feedback com o colaborador também é muito importante. Veja que você está seguindo o protocolo. Você chega para o colaborador e fala isso. Veja que você seguiu a norma, você mudou o comportamento. Seus colegas de mesma função estão fazendo corretamente, estão evitando problemas.
Ou até mesmo ao contrário, você chega no colaborador e fala, ó, estou vendo aqui que você não está utilizando determinado EPI. Ou estou vendo aqui que você não está seguindo determinado procedimento. Colaboradores aí da mesma função, do mesmo setor que você atua, estão utilizando, estão tendo resultados excelentes. Então você está utilizando o gatilho do poder da influência coletiva. Ou seja, a pessoa pensa por que as pessoas estão fazendo e eu não estou aderindo a essa regra, essa norma ou procedimento da empresa. Um outro gatilho também muito importante é o gatilho da reciprocidade. Ou seja, você vai dar alguma coisa para receber um engajamento. Esse gatilho da reciprocidade, ele funciona quando a gente oferece alguma coisa de valor primeiro. Ou seja, as pessoas naturalmente, elas sentem obrigadas a retribuir. Se eu dei algo para ela, ela quer retribuir aquilo. Ou seja, dar para receber. Então, quando nós falamos desse gatilho da reciprocidade em segurança do trabalho, nesse contexto de SST, significa o quê? Oferecer conhecimento, ferramentas de suporte, antes de pedir mudanças de comportamento. Ou seja, quando a gente fala que está à disposição, que a gente atua como agentes educadores, que nós somos uma consultoria técnica ali para atender qualquer dúvida, a gente está oferecendo ajuda em troca da mudança de comportamento de uma pessoa, por exemplo. Então, quando a gente oferece, por exemplo, recursos gratuitos, né, guias de segurança, checklists, vídeos educativos, é uma forma de gatilho da reciprocidade. Quando também a gente fornece suporte contínuo, mentoria em segurança, quando a gente, por exemplo, dá lá para a pessoa, lá, você vai baixar um aplicativo gratuito sobre 10 comportamentos mais seguros, assista a videoaula que vai transformar sua relação com a segurança. Isso já tem a ver mais com profissionais da área de segurança do trabalho. Uma aplicação que a gente pode usar em treinamentos, por exemplo, oferecer certificações, materiais de consulta, acesso à plataforma de aprendizado. Um exemplo prático que a gente pode dar, desenvolvemos ali, por exemplo, um aplicativo móvel, gratuito, com todos os procedimentos de segurança que você precisa. Hoje, muitas empresas utilizam aplicativos. Isso facilita bastante a adesão dos colaboradores para utilizar as ferramentas de segurança do trabalho. Então, esse gatilho da reciprocidade pode ser utilizado. Tem o gatilho também da afinidade. A gente conecta através das histórias. Quando você vai contar uma história dentro de um DDS ou um treinamento, as pessoas tendem a engajar mais, a entender mais o que você quer passar. Então, quando você vai falar assim, ó, um exemplo prático, há 10 anos, um colega meu sofreu um acidente que poderia ter sido evitado. Desde então, dedico minha carreira a garantir que ninguém passe pelo que ele passou. Ou seja, você mostra que o seu propósito ali, de fato, é proteger a vida das pessoas. Então, isso é importante, a gente pensa que não, mas é muito importante para o colaborador. Esse gatilho da afinidade, ele funciona quando nós, de fato, identificamos com quem a gente está falando. Quando um profissional de SST, ele vai compartilhar ali também que já enfrentou dificuldades, medos similares. Ou seja, você vai estar equiparando ali com as pessoas que estão participando do seu treinamento, da sua palestra. Você vai criar, de fato, ali uma conexão emocional com essas pessoas e vai tornar a sua mensagem mais persuasiva. Então, isso de fato, essa questão da afinidade, é quando a gente coloca no mesmo nível das pessoas que estão participando daquela palestra, treinamento ou DDS. O gatilho da escassez também é importante, você cria ali um senso de urgência. Esse gatilho da escassez, ele funciona quando a gente apresentamos limitações de tempo, ou seja, quantidades ou oportunidades. As pessoas tendem a agir mais rapidamente quando percebe que algo não pode estar disponível ou que o tempo está acabando. É sempre assim. É o prazo, já perceberam? Quando tem prazos para documento de carro, por exemplo, o prazo para você pagar o IPVA do carro é X data. A maioria das pessoas vão pagar no prazo final. Então, quando a gente utiliza o gatilho da escassez, é mostrando que a oportunidade
está em jogo e você pode ficar sem ter ali um benefício com relação à decisão que você tem que tomar. Então, quando a gente fala de escassez de tempo, né, esse treinamento é oferecido apenas este mês, a pessoa que está vendendo treinamento. Escassez de vagas, temos apenas 20 vagas para o programa de certificação. Quando você vai, por exemplo, divulgar lá a CIPA, quem quer fazer inscrição na CIPA, você vai colocar o prazo ali que pode fazer inscrição. Está utilizando também o gatilho de escassez. Escassez de oportunidades também. Colaboradores que completarem agora receberão um certificado adicional. Um exemplo prático. Quando você vai implementar um sistema novo dentro da empresa, você pode utilizar um exemplo prático, que é, nós temos uma janela de tempo limitada para implementar o novo sistema de proteção contra queda. Os colaboradores que se certificarem agora terão prioridade para melhorar melhores projetos e também receberão reconhecimento especial. Então, é um gatilho de escassez. De fato, para a liderança, o que a gente pode falar? Se a gente não investir em segurança agora, vamos enfrentar multas regulatórias. Um gatilho de escassez que podemos dar exemplo, que está no período, é o levantamento dos fatores de riscos psicossociais. Então, o prazo é 26 de maio desse ano. Então, a partir do momento que eu utilizo isso como gatilho de escassez, de fato eu vou criar ali uma mensagem onde as pessoas vão entender que elas têm esse prazo, que se não fazer aquele procedimento, a empresa pode levar multas. Ou seja, eu deixo de fazer um investimento para pagar multa. Então, é um gatilho importante, esse gatilho da escassez. Então, quando nós falamos da autoridade, construir credibilidade, é importante a gente entender que o gatilho da autoridade também é muito importante para o profissional de segurança. Funciona quando a mensagem ela vem de alguém reconhecido, por exemplo, como especialista, ou quando é apoiado também por algum outro especialista da área. As pessoas tendem a confiar em informações que vêm de fontes credenciadas. Então, um exemplo, você vai falar de NR12. A NR12 estabelece claramente que equipamentos de proteção devem ser utilizados. Essa não é minha opinião, pessoal. É uma exigência legal que protege você, empresa. Ou seja, eu estou utilizando a autoridade da norma. Isso, de fato, pode ser aplicado em treinamentos, exemplos práticos de gatilho de autoridade, usar normas, usar pessoas que são autoridades naquele determinado assunto. Então, essa aplicação integrada dos gatilhos é uma estratégia de comunicação. Os gatilhos mentais são eficazes quando eles são usados de forma integrada. Isso é algo que tem que ser praticado, tem que virar hábito. No dia a dia, utilizar essas práticas. Em todas as oportunidades que você tiver, que for falar em público, seja para um grupo pequeno de pessoas ou para uma plateia maior, utilizar esses gatilhos. Um profissional de saúde e segurança do trabalho que é estratégico, ele consegue combinar vários gatilhos em uma única mensagem para maximizar o impacto e mudar o comportamento das pessoas. Afinal de contas, nós sabemos que a segurança do trabalho, grande parte dos acidentes são por comportamento, são decisões que as pessoas tomam de forma equivocada. Então a gente tem que mudar esse paradigma. Então é importante a gente combinar segurança, mais prova social para o máximo impacto, buscar adaptação de gatilhos e conexão ao público, sempre mantenha a ética e honestidade também como base durante as suas apresentações. E isso, de fato, é importante, né? Às vezes, a gente trazer algum exemplo prático, né? Um novo protocolo de segurança do trabalho, mostrar, utilizar algum gatilho de escassez ali que a pessoa vai entender que ela tem prazo, de fato, para fazer acontecer aquele procedimento, aquela norma dentro da empresa, dentro da organização. Então, esse tema nosso é importante, quando se fala dessa questão dos gatilhos mentais em saúde e segurança do trabalho. Isso, com certeza, faz com que os profissionais de segurança do trabalho, que têm aí uma comunicação assertiva, que de fato buscam estar atualizados
com essa questão da comunicação, com certeza são profissionais que são mais valorizados dentro da área de segurança e com certeza é muito importante você buscar evoluir nessa jornada de saúde e segurança do trabalho, ok?